Olá, que a paz e a bênção esteja na sua vida. Você já sofreu com algum problema de ansiedade, com crise de ansiedade? Você é uma pessoa que fica ansiosa ou ansioso com frequência e quando você vai ver, esta ansiedade não tinha motivos? Aqui a palavra de Deus, ela tem um conselho precioso que pode abençoar a sua vida e mudar a sua situação e trazer paz para o seu coração, um alívio para a sua alma em meio a essas situações de crise de ansiedade. E eu creio que o poder de Deus, através da palavra do Senhor, irá te ajudar em nome do Senhor Jesus. Aqui a palavra do Senhor, lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Olha o conselho que Jesus ele concede a todos os discípulos e a nós, a mim e a você, para trazer paz para a nossa vida em meio às adversidades, em meio a uma situação de angústia ou de ansiedade. Jesus estava falando com os discípulos, chamando-os para o ministério, e eles estavam confusos e ansiosos, como que eles viveriam, como que eles iriam cuidar da vida deles em meio a uma situação que eles ainda nem tinham vivido. E diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveres de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveres vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Você veja aqui que o Senhor Jesus ele fala com os discípulos, conosco, ele diz: não andeis ansiosos com a vossa vida. A ansiedade é você sofrer por antecipação. Então Jesus ele estava falando, não andeis ansiosos com a vossa vida. Ele diz, não é a vida mais do que o alimento? O Senhor estava falando que a nossa vida, o seu bem-estar espiritual e emocional vale muito mais do que qualquer bem que você possa ter ou qualquer situação que você possa resolver. A sua vida, o seu bem-estar espiritual e emocional é muito mais importante para você do que qualquer adversidade ou sofrimento que você possa estar enfrentando. Então ele diz, não andeis ansiosos com a vossa vida, quanto que haveres de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveres de vestir. Ele diz, não é a vida, olha só, mais do que o alimento, a nossa vida é mais, vale mais, tem mais valor do que o alimento. Por quê? Porque Jesus ele entregou a vida dele para nos conceder salvação. Ele entregou a vida dele para trazer paz para a nossa vida. Então, quando eu e você colocamos a nossa vida diante do Senhor, lançamos, como nós vamos ver lá em 1 Pedro 5,7, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo que nos causa ansiedade, ele, Deus, cuida da nossa vida, traz paz para o nosso coração, ele traz alívio para a nossa alma. Ele diz, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A sua vida, ela vale mais do que qualquer problema ou ansiedade ou aflição que você possa estar enfrentando e vivendo. No versículo 26, o Senhor, ele nos dá um conselho que às vezes nós deixamos passar despercebidos. Por causa da rotina, do dia a dia, da correria, olha o conselho que Jesus ele nos concede. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Jesus ele estava falando aqui, não que você e eu devemos desprezar o dia a dia ou não correr atrás daquilo que nós desejamos. Não era isso que ele estava falando. Mas ele estava dizendo para nós observarmos as aves do céu. E você não vê uma ave preocupada ou desesperada por aquilo que ela vai se alimentar. Deus prepara para ela o alimento. E o Senhor ele está falando que eu e você não precisamos ficar preocupados, desesperados. Deus ele é o Deus que provê. Então, quando você cuida do seu emocional, do seu bem-estar espiritual, e da sua vida espiritual com o Senhor, ele cuida de você. Ele proporciona para a sua vida tudo aquilo que você precisa. Então, não vale a pena você e eu, nós, sofrermos por antecipação.
Aqui o Senhor ele está falando para nós colocarmos a nossa situação, a nossa vida diante do Senhor, porque Ele, Deus, é que vai proporcionar para nós a vitória. E aí ele diz o seguinte: qual de vós, olha a outra pergunta, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A pergunta é: qual de nós, por mais ansioso, angustiado que estejamos, podemos acrescentar uma hora ao curso da nossa vida? Ou podemos acrescentar uma hora ao dia? Então veja bem, se o dia tem 24 horas, você com a ansiedade, com aquela angústia na alma, vai acrescentar, vai mudar para 25 horas? É evidente que não. Vai continuar as mesmas 24 horas. Ou seja, a ansiedade não vai mudar, não vai melhorar a sua vida, o seu dia a dia. Pelo contrário, ela tem a tendência a te atrapalhar, a trazer mais ansiedade, a trazer a angústia, o estresse, a depressão. Ela pode piorar a sua vida. Então, não fique ansioso com o dia a dia, com aquilo que você tem que pagar, às vezes é a conta, ou fica ansioso por causa do filho, ou às vezes você fica ansioso por causa de algo que está envolvendo você. Coloque tudo diante do Senhor, porque Ele pode cuidar de nós. E aí ele diz: por que andais ansiosos? Quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não enfinham. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Então, o Senhor ele usa outra comparação. Veja que o Senhor ele só usou comparações simples do dia a dia, que eu e você temos acesso, para que eu e você possamos entender que o Senhor ele está no controle de tudo e principalmente da sua vida. Ele usou aqui exemplos da folha, das flores, melhor dizendo. Ele diz: observai as ervas do campo. Vejam só, ele diz: nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Então, se Deus cuida assim tão bem de uma flor, Ele cuida muito mais e muito melhor de você, porque Ele te ama, porque Ele quer o seu melhor. Então, acalme o seu coração. A Bíblia diz o seguinte: acalma-te, acalma o seu coração. Fique em paz, deixe o Senhor agir em seu favor, para que Ele possa trazer a paz para a sua vida, para que Ele possa trazer o conforto para a sua alma, para que assim você tenha uma vida completamente abençoada e cheia da glória de Deus, da presença do Senhor, da paz de Deus. Olha só o versículo 31. Portanto, não vos inquieteis. Às vezes, você que está me acompanhando agora, você se encontra inquieto. Às vezes você está inquieto por causa do seu casamento, às vezes o que te deixa inquieto é uma situação financeira, às vezes o que te deixa inquieto é um problema com o filho. Então o Senhor ele diz assim para nós: portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Ou seja, não fique inquieto, não deixe que essa inquietação traga para você uma ansiedade. Não deixe que essa inquietação traga para você um desespero. E aí ele diz o seguinte: porque os gentios é que procuram estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Deus ele sabe o que você necessita. Então, se Deus sabe o que você precisa, busque a Ele. Coloque a sua vida diante dEle. Coloque a sua esperança nele. E o Senhor trará paz, alívio para o seu coração e sua alma. E aí, olha só o outro conselho do Senhor: buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu, ou o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então busque o reino de Deus. Não sofra com o dia de amanhã. Viva o agora. Viva o hoje. Viva o momento com Deus. Afinal, o amanhã não existe. Existe o hoje. Existe o agora. Se quando der 00:01, você não se refere como amanhã, mas você se refere como hoje, como agora. Então Deus ele quer te abençoar agora, nesse momento, nesse instante. Então não há a necessidade de você viver ansioso com algo que você ainda não viveu. Viva o hoje, o momento com Deus, e certamente Ele trará o alívio para o seu coração. E quando Jesus citou essa parábola, esta palavra,
E Pedro estava com ele, e Pedro entendeu muito bem a mensagem de Jesus, a mensagem que Jesus estava lhe transmitindo. Por isso que lá em 1 Pedro 5,7, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre o Senhor, coloque diante do Senhor tudo aquilo que lhe causa ansiedade, tudo aquilo que te deixa angustiado, tudo aquilo que tira a sua paz. Deus, ele é poderoso para cuidar de você. Deus, ele é poderoso para trazer a paz para a sua vida. E eu quero convidar você agora para juntos nós orarmos diante do Senhor, para juntos nós lançarmos na presença do Senhor tudo aquilo que nos deixa ansioso, angustiado, em nome de Jesus. Vamos orar então? Eu quero que você, antes de eu começar a oração, envie o seu nome. Coloque o seu nome aí nos comentários para que juntos possamos orar e eu estarei sempre apresentando a sua vida a Deus, em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, abençoa esta pessoa que ora comigo agora, nesse momento, nesse instante. Envia os teus anjos, Senhor, para trazer bênçãos, para trazer paz, para confortar esse coração, para trazer alívio para esta pessoa. Meu Deus, nós colocamos diante do Senhor toda a ansiedade que está tirando a paz, que está tirando o sossego desta pessoa. Coloca a tua mão, meu Deus, e os abençoa, faça acontecer um milagre, muda a situação, em nome de Jesus. Pois eu declaro bênção, vitórias, paz e prosperidade na vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus, a sua vida está abençoada, em nome de Jesus. Compartilhe este vídeo com seus amigos e colegas, com aquela pessoa que você sabe que está vivendo um momento de ansiedade. E eu creio que Deus abençoará a vida dela e trará a paz, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.